Iniciamos agora o terceiro módulo do nosso curso Líder com Mente de Mestre, o curso que está sendo ministrado por Rogério Silva, ele que é um diretor aí do Mastermind de Treinamentos, diretor da instituição Napoleão Hill, ó, o cara é chique no último, está aqui com a gente hoje para passar o terceiro módulo, que é comunicação eficaz. Então a gente está aqui conectado agora, e para quem vai assistir na plataforma, vamos que vamos, é nós na fita, e já vou passar a bola para o Rogério. Rogério, para fechar com chave de ouro, vai que é sua! Obrigado, Felipe, sempre com muito bom humor. Tem uma lei do êxito de Napoleão Hill que é a lei fazer mais que o combinado, onde ele relata a importância das pessoas, da qualidade dos grandes campeões, que é sempre aqueles que fazem mais daquilo que são pagos para fazer. E esse pagamento ele não é só a conta do salário, né? É um pagamento da vida como um todo. Então, quero dar os parabéns a todos vocês aqui por encontrarem tempo na agenda complicada, turbulenta, para ficar aqui durante uma hora e pouco, para poder entender um pouco mais sobre liderança, sobre comunicação e sobre inteligência interpessoal. Muitas pessoas não se dispõem a fazer mais que o combinado. E eu tenho certeza que esse grupo de pessoas aqui são pessoas mais orientadas para resultados e que com certeza estão buscando um espaço melhor na vida, um espaço melhor nos resultados. Então, parabéns a todos vocês. Façam mais isso, aproveitem dessa plataforma, desse encontro de mente mestra, que eu tenho certeza que, de alguma maneira, um gatilho que for dado aqui pode disparar resultados extraordinários na nossa vida. O segredo dos campeões é fazer mais que o combinado, sempre, sempre. Não existe nenhum campeão no planeta que tem seu nome registrado na história do mundo, senão aquele que sempre fez mais que o combinado. Então, registre, faça isso sempre. Aproveite sempre esses momentos. E nós vamos falar hoje o último bloco é comunicação eficaz. E eu separei aqui um assunto bem relevante no que se diz no que se diz respeito a esse tema. Como influenciar melhor as pessoas, né? Teu. Agora Glória! No último módulo foi. Eita, que da hora! Então vamos lá. Ixi, mas não está indo, agora não está indo. Porque ele deu o que eu estava fazendo, quer ver, ó? Você tem que deixar aberto no seu computador. Está aberto. É a Renata que está falando? É a Renata. Está aberto aqui, ó. Está aberto, tá vendo aqui, ó? Está aberto. Não tá, vocês não estão vendo aí? Não. Não, vocês estão vendo o PowerPoint, não estão? Agora está o PowerPoint. Agora você está vendo o PowerPoint. Eu só não consigo fazer... Coloca o F5. F5? Vê se vai. Ou... Tá vendo? Vocês estão vendo o meu compartilhamento. Agora estamos vendo só o PowerPoint. Eu só não consigo, a hora que eu ponho para apresentar, vocês não veem, eu não sei por que motivo. Vamos lá? Vamos, bora. Para não ficar... Para não dar desculpa, né? Então, vamos lá. Eu quero repassar aqui com vocês alguns conceitos, né? O termo mastermind é um termo que já existe há mais de 100 anos e ele remonta a história, a criação dos Estados Unidos da América, onde 56 homens uniram, então, as 13 colônias em torno de um objetivo comum principal muito bem definido, que era criar o país mais poderoso do planeta. Essa expressão
ela era usada para designar pessoas que tinham resultados acima da média, pessoas que se destacavam na sua área de atuação. Mas era só uma expressão, era só um conceito. No início do século passado, Napoleão Hill, então, quis traduzir qual é o verdadeiro significado do Mastermind na prática. Então, ele começou uma grande pesquisa que durou 20 anos na sua primeira fase, e depois, então, desses 20 anos, ele escreveu o livro A Lei do Triunfo. E ele descobriu o DNA dos grandes triunfadores, das pessoas bem-sucedidas. Por que as pessoas têm resultados acima da média? Por que algumas pessoas que são da mesma região, com o mesmo poder financeiro, com a mesma escolaridade, algumas pessoas dão certo e outras não? Qual que é o segredo? Qual que é o segredo do sucesso? Napoleão Hill, então, acompanhou a vida dessas pessoas e durante 20 anos ele descobriu 17 características comuns entre elas. As pessoas que têm resultados melhores, elas agem e se relacionam de uma maneira muito parecida. E as pessoas com resultados medianos, elas também agem e relacionam de uma maneira muito parecida. Então, ele elencou 17 características que levam as pessoas a ter melhores resultados. Eles chamam leis universais do êxito. E aí, são as 17 leis do êxito. Leis como autoconfiança, saber construir o mastermind, ter um objetivo principal bem definido, ter uma personalidade agradável, autocontrole, pensar com segurança, conseguir cooperação e tantas outras, a força do hábito, a regra de ouro. Então, a partir disso, ele montou um programa de desenvolvimento humano nos Estados Unidos e começou a treinar pessoas e colocar as pessoas em contato com essas leis, através de um treinamento chamado Mastermind, que significa mente maestra, que é uma das leis do êxito, mente mestra. E aí ele começou a ganhar notoriedade, ele foi conselheiro de presidentes americanos, ele foi um grande homem que ajudou os Estados Unidos a sair da depressão de 29, porque ele entendeu que só a liderança consegue produzir grandes resultados, e aí ele ganhou o mundo. Foi para outros países, como Japão, Alemanha, Estados Unidos, ele está presente hoje em 36 países, e no Brasil está desde 2000, e hoje nós somos um braço da Fundação Napoleão Hill, a única escola do Brasil, dos países da língua portuguesa, autorizada a ministrar os treinamentos de alto desempenho. Então, entendendo que os fatores determinantes do sucesso é conhecimento, habilidade e atitude, e 85% dos nossos resultados estão nas habilidades e atitudes, Napoleão Hill, então, colocou em prática todas essas leis aqui, que são leis universais, em prol das pessoas, treinando e desenvolvendo pessoas ao redor do planeta. Hoje nós somos um exército de mais de 150 mil pessoas treinadas pela nossa escola. Então, podemos dizer que nós estamos hoje presentes em 23 estados e em várias cidades. Na região, aí nós estamos em São João, Poços de Caldas, Andradas, Espírito Santo do Pinhal, e várias outras cidades no sul de Minas e no nordeste de São Paulo. Trabalhando, então, essas leis do êxito, essa aplicação da metodologia, foi o método que mais influenciou vidas e carreiras ao redor do planeta. Sempre eu gosto de começar falando de boas notícias. Vamos fazer aquela prática. Por que as boas notícias? As boas notícias ampliam a nossa capacidade de percepção das coisas, amplia o nosso coração, a nossa emoção e ajuda, então, a reter mais informação. Isso é comunicação eficaz. Isso tem tudo a ver com comunicação eficaz. Então, qual é a mensagem que o seu corpo, que a sua mente está dando para você hoje? Quais são as boas notícias? Eu quero que você pense em algo gostoso, interessante, pitoresco,
um encontro, um final de semana, um jantar, um abraço. Pense em algo de bom que eu quero que você compartilhe com outra pessoa para a gente começar aqui a falar desse tema de comunicação eficaz. Pode fazer, Felipe, 3 minutos de novo para a gente? Mais grupo de 4 pessoas para a gente falar de boas notícias? Vamos lá. Pense em algo de bom, algo gostoso, interessante e importante que aconteceu. Eu sabia. Eu tô de volta. Ai, tá todo mundo de volta. Todo mundo voltou. Eu tenho uma boa notícia. Voltou aí? Fala, Deu Rogério. certo. Deu certo. Uma boa notícia. É verdade, hoje deu certo. Aquele dia não tinha dado, não, mas hoje deu. Não, deu agora. Na hora que a gente estava aqui. Obrigado. Você nunca Felipe. mais esquece. Agora. Senhores, às vezes o simples, senhores, senhoras e senhoritas, às vezes o simples é a melhor forma de fazer as coisas darem certo. Porque a gente confunde muito coisas simples com coisas que não são importantes. Simples não significa ser simplista nem simplório. Fazer simples significa entender que todas as verdades são simples. E um pequeno fato de você compartilhar boas notícias, de você ativar a sua atitude mental positiva, muda toda a sua fisiologia. A fisiologia é uma fonte de alimentação, uma fonte de energia do ser humano. Existem 4 fontes de energia. A primeira é o ar. A segunda é a água. A terceira é o alimento. A quarta é a fisiologia, que é o nosso corpo, é a maneira como nós alimentamos a energia do nosso corpo. Porque é o nosso corpo que comunica com o meio. Então, falar de boas notícias é criar uma energia poderosa dentro de nós. É ativar, então, um estado mental positivo que mostra para quem está nos vendo a comunicação, qual é o sentimento, a comunicação semântica, a comunicação do sentimento, porque o nosso corpo, ele fala. A tríade corpo, a nossa modulação de voz e as nossas palavras, elas são fundamentais se encaixadas, né, se bem entendidas. Mas 93% da nossa comunicação, ela é uma comunicação não verbal. E que ela se mostra pelo nosso corpo e pela maneira que nós falamos. Se nós falamos com autoconfiança, se nós falamos com clareza, com objetividade, se nós falamos com entusiasmo, se nós andamos e fazemos as coisas de maneira entusiástica. Então, falar de coisas boas, compartilhar coisas boas, alimentar a nossa mente de coisas boas, vai ativar a nossa atitude mental positiva e isso vai traduzir numa comunicação não verbal muito, mas muito assertiva. Porque a primeira impressão é a que fica. Segundo estudos da neurociência, nós levamos cerca de 8 segundos para fazer uma avaliação de uma outra pessoa. 8 segundos que faz com que a sintonia na nossa comunicação não verbal ela seja uma sintonia boa ou uma sintonia ruim. Então, por isso que aquela expressão, a primeira impressão é a que fica, que dá um trabalho danado mudar essa impressão depois. Então, esses 8 segundos é como se nós passássemos um radar na pessoa e criássemos, então, uma empatia com ela, uma sintonia boa ou uma sintonia ruim. Nas vendas, muitos vendedores não sabem por que não vendem. Porque numa reunião de venda, numa entrevista de venda, à frente do cliente, o teu corpo ele está gritando muito mais do que as tuas palavras. Às vezes, as pessoas não vão escutar o que você está dizendo, mas ela com certeza vai ver o que você está fazendo. É a congruência em aquilo que se fala e aquilo que se faz. Essa linha é muito tênue
para que você possa ter bons resultados ou resultados horrorosos na vida através da comunicação. Por isso que assim, eu trabalho muito mais uma comunicação na liderança, porque de nada adianta técnicas de comunicação se você não tem essa postura adequada, se você não tem essa liderança ampliada, esse estofo interno, essa força interna para fazer a sua comunicação brilhar por onde você passa. Então, é fundamental, e mais do que técnicas de comunicação, você tem esse brilho interno, essa estrutura interna capaz de fazer com que a sua liderança brilhe, com os seus resultados brilhem, para que as pessoas entendam quem você é, o tamanho do profissional que você é, o valor que você tem como profissional. Porque o valor profissional está intimamente ligado com a nossa capacidade de vender quem nós somos. Então, Napoleão Hill fez esse estudo muito profundo de tudo isso e percebeu que a atitude mental positiva ela é essencial para a conexão de grandes resultados, porque ela conecta com a mente infinita. Então, sempre, quando for fazer algo, uma reunião, algo importante, comece com boas notícias. Comece lá falando das boas notícias, comece falando, abrindo o coração e a mente para que as pessoas entendam a sua mensagem. Entendam, o que você está falando. E aí vamos falar um pouco sobre comunicação eficaz. O que significa comunicação? Olha que legal. É tornar uma ação comum. Ou seja, o bom comunicador, ele consegue criar e colocar perna nas palavras. Ele faz com que a sua comunicação elas tenha movimento através de outras pessoas. Você já parou para pensar qual é a importância da tua comunicação? Você precisa fazer com que outras pessoas façam aquilo que você está pedindo, para que você torne-se uma pessoa compreendida e possa influenciar outras pessoas. Então, não adianta falar bonito, palavras bonitas, palavras adequadas. É lógico que a tua vestimenta tem a ver, a maneira como você senta, a maneira como você aperta a mão das pessoas, a maneira como você fala, a maneira como você olha nos olhos da outra pessoa, a tua barba feita, o teu cabelo bem cortado, a tua roupa adequada, para não chamar mais atenção do que a outra pessoa. Tudo isso tem a ver com uma comunicação eficaz. E todo esse conjunto de habilidades precisa fazer com que a minha fala torne-se uma ação comum para outras pessoas. Isso é a arte de influenciar pessoas. Muitos de nós, às vezes, falamos, por que as pessoas não me ouvem? Eu preciso falar 10 vezes a mesma coisa. Não existe pessoas preparadas, pessoas não querem fazer, as pessoas fazem de qualquer jeito. Será que são as pessoas que estão fazendo de qualquer jeito? Ou eu não estou tornando a minha fala uma ação comum para ser compreendida e ter uma ação em relação ao meu comando? Porque aí tudo é uma questão de comando. Eu também preciso ter comando interno, comando através da postura, da postura. Então, é falar e ser compreendido. Comunicação é tornar-se uma ação comum, pernas nas palavras, falar e ser compreendido. Eu preciso entender se a pessoa que recebeu a minha mensagem entendeu o que eu estou falando. Eu vou falar, já falei em alguma das aulas, mas vou dizer de novo. Por isso que é importante estudar os padrões de comportamento. Existem 9 padrões de comportamentos visíveis. Segundo o estudo do Enneagrama, existem 9 padrões de comportamentos. Entendam só, não é tipo de comportamento. Vamos ressignificar isso. É padrão de comportamento. Nós temos internamente um sistema pelo qual nós nos comunicamos com o mundo. Lembra? Nós falamos da janela de Johari a semana passada, mas nós podemos ampliar isso para 9.
Então, nós temos 9 eus. Cada um tem o seu padrão, a sua placa-mãe. Então, como é possível atingir todas as pessoas comunicando da mesma maneira? Não existe a possibilidade. Às vezes, você vai ter resultado num grupo de pessoas que são muito parecidos com você. Outros grupos que são diferentes, nós teremos um desafio maior. Por quê? Porque falta a mim a compreensão de entender que são 9 padrões que eu preciso ativar cada um deles de uma maneira diferente. Então, é falar e ser compreendido. Quem tem que ser o camaleão da história? Somos nós. Somos nós que precisamos ser o camaleão da história. Sou eu e você que precisamos estudar isso para que as pessoas nos entendam, nos compreendam e se movimentem em direção a essa ação comum. A responsabilidade é sempre do comunicador. Nada de ficar jogando a culpa na outra pessoa. Porque eu preciso entender se eu comuniquei, se eu ativei os gatilhos adequados dentro da... Isso no PNL fala, isso a neurociência fala, Napoleão Hill estudou isso há 100 anos já, dizendo a importância. O PNL é algo recente. A neurociência vem estudando a mente humana em ação aí, viva, porque antigamente não podia cortar a cabeça e estudar e viva. Hoje você consegue através de ressonância. Mas antigamente era só estudo em pessoas que morreram. Então, é tudo muito recente isso. Então, como eu ativo os padrões agora, o Enneagrama já tem estudos que mostram que ele já foi encontrado há mais de 3.000 anos. Então, é um processo muito profundo de conhecimento, que foi, então, contextualizado pela nossa fundação. Ninguém é uma etiqueta, mas todo mundo tem um padrão, certo? Ninguém é uma etiqueta. Eu posso mudar de padrão durante a vida? Não. Eu posso treinar a habilidade de usar outros padrões para me apoiar, mas o meu padrão mãe sempre vai falar mais alto. Sempre. Sempre vai falar mais alto. E eu também posso estudar para compreender o padrão das outras pessoas e falar através de uma comunicação eficaz, né? Para ser uma pessoa mais assertiva nesses processos. Para além de ser eficiente, eu ser eficaz. Porque tem pessoas... Qual a diferença de eficiente e eficaz? Ser eficiente é fazer o certo, fazer as coisas, né, da maneira certa. Agora, o eficaz é fazer o certo da maneira certa. Porque, às vezes, a gente é eficiente fazendo uma coisa errada. Mas a pessoa que é eficaz, ela faz o certo da maneira certa. Então, a comunicação ele tem uma responsabilidade muito importante nisso, para direcionar as pessoas a ser, além de eficiente, serem pessoas eficazes. Né? Então, nada de atribuir culpa a quem não entendeu, porque a responsabilidade da comunicação é sempre do líder, é sempre do comunicador. Porque se o resultado não der certo, você que vai ter um grande problema ou vai ter que ir lá fazer. E aí tem aquela máxima, né? Quando eu quero fazer as coisas certas, eu tenho que fazer eu mesmo, ou eu mesmo. Quando eu preciso das coisas bem feitas, eu preciso fazer eu mesmo. Esse é um padrão do Enneagrama, o padrão 1, que é o perfeccionista. Esse é o mais difícil de delegar coisas. Então, lembre-se sempre disso. Isso vai te ajudar, então, a pensar com segurança, que é uma das leis do êxito para a tomada de decisão. Porque, vamos entender uma coisa aqui. Por que a gente tem um grande desafio de tomar decisões? Porque nos falta compreensão do meio. A gente tem medo de errar. Medo. Olha onde a comunicação eficaz atinge. Olha para onde a comunicação eficaz vai. Então, quando nos falta elementos para a tomada de uma decisão importante, quando nos falta uma comunicação interna para refletir sobre esses parâmetros, encontrar um elemento para tomar a decisão, eu fico inseguro, eu tenho medo. E aí eu deixo de fazer. Então, muitas vezes a pessoa não
faz algo que você pede, ou não constrói, ou não faz parte do teu objetivo, ou não engaja na tua equipe, é porque ela não compreendeu a importância e o papel dela no meio e quais são os elementos que ela tem que usar para tomar uma decisão, para ter uma decisão mais eficaz, mais assertiva. Então, nós, como líderes, senhores, nós temos um treinamento que chama metagerenciamento, Mastermind Metagerenciamento, que é um treinamento que trabalha processos gerenciais. E nós temos uma pesquisa muito profunda, de muito tempo, da Universidade da Califórnia, da Universidade de Purdue e da pesquisa de Napoleão Hill, que fala que 90% dos problemas empresariais eles se dão por conta de uma falta de comunicação eficaz. Você já perguntou para o teu colaborador, para o teu parceiro, se eles têm segurança para tomar uma decisão importante? Se eles estão seguros para fazer aquilo que eles estão fazendo? Se eles estão tranquilos, se eles têm todos os elementos para tomar uma decisão no momento de um problema, de um desafio, até para que isso não precisa subir para gerência média ou gerência estratégica. Então, pensar com segurança está muito ligado à comunicação que está em volta, que orbita em volta de todos nós, para tomar uma decisão. Tem gente que tem mais autoconfiança, pega os elementos, pega os pop-ups que se abrem na cabeça, né? Porque a insegurança faz o quê? Faz com que a gente tenha vários pop-ups aqui, ó. E aí, quando eu vou tomar uma decisão, nem para pedir uma pizza eu dou conta. Porque a pessoa pergunta, qual sabor de pizza nós vamos pedir? Aí fala, pede você. E aí, normalmente, quem não tem um pensamento seguro, quem não tem esses elementos para tomar uma decisão, fica entregando a sua liderança para outras pessoas. Já parou para pensar? Quantas vezes a tua falta de comunicação eficaz interna, a tua segurança na pensamento seguro te impediu de fazer uma boa venda, te impediu de conduzir uma equipe de alto desempenho, te impediu de atingir as tuas metas, te impediu na tua vida pessoal de curtir uma festa. Então, esse pensamento seguro tem tudo a ver com a comunicação eficaz. E, para isso, nós, como líderes, nós, como pessoas que comandamos e temos metas e objetivos, a gente precisa deixar esse ambiente o mais seguro possível para que até o nosso cliente possa tomar decisões mais assertivas e pagar o valor do nosso trabalho, do nosso produto, de pessoas que conseguem vender com alto valor agregado, que é um dos nossos programas também. Então, eu vou dar algumas dicas para você melhorar a tua comunicação interna, para que essa externa ela saia de maneira mais eficaz. Controle as tuas preocupações e viva o dia de hoje. Eu estava vendo uma entrevista, agora recentemente, não sei se do Danilo Gentili, com aquele Clóvis de Barros. E ele tem uma doença autoimune. E ele estava falando sobre isso. Ele falou, quantas vezes eu perdi vida pensando no futuro e sofrendo com o passado. E aí eu entendi que eu só tenho hoje. Isso fez com que a minha comunicação com a minha família, com os meus objetivos, com a minha empresa, fosse muito mais intensa. Então, viver um dia de cada vez, toda vez que você estiver à frente de alguém, numa reunião, comunicando aquilo que você precisa para os seus colaboradores, ou para seus pares, ou para o seu chefe, olhe nos olhos de cada pessoa e viva aquele momento como se fosse único, que a tua comunicação vai ficar mais limpa. Não adianta técnica, eu preciso ter comunicação interna primeiro, antes de comunicar internamente. Então, saiba lidar com a intensidade da tua vida e viva um dia de cada vez. Isso aqui é muito mais profundo, mas são dicas valiosas.
quando houver algum desafio, procure saber o foco no resultado, não focar o problema. Procure saber o que você e a outra pessoa pode fazer para que aconteça da melhor maneira da outra vez, para que aquele erro não se repita. Porque quando nós focamos nos culpados, nós quebramos, então, a sintonia com a outra pessoa e aí nós vamos ter um grande problema de comunicação. Então, faça uma limonada. Do limão, faça uma limonada. Ou, para os mais ousados, faça uma caipirinha. Outra, cuide da tua saúde. O teu corpo comunica. A tua respiração comunica. Eu tenho certeza que você já teve experiência de alguém chegar para você, um vendedor ou um cliente, que começou com falta de ar e com estafado ou preocupado ou com semblante triste. A tua saúde tem a ver, a tua alimentação. Tem uma dieta saudável, coma bem, cuidado com os excessos. Isso vai melhorar e muito a tua comunicação. É mais ou menos a mesma coisa de que ir no Turma, acho que caiu o Rogério aqui, já vai voltar aqui já, tá? Só deixa eu pausar a gravação enquanto isso. Então, cuide da saúde. Cuide da saúde. Isso tem tudo a ver com comunicação eficaz. Depois, analise os fatos. Cuidado com decisões que eu e você tomamos com notícia de rodapé. Isso é muito comum. A gente pega uma notícia. Esses dias eu tive a pessoa disse para mim assim, não é possível que nós temos um país que 5 pessoas mandam no país. Eu falei, mas espera aí, vamos analisar isso. Me fala quem são essas 5 pessoas que comandam o Brasil. A pessoa não soube responder. Então, analise os fatos antes de uma boa tomada de decisão, para a sua comunicação ser uma comunicação mais assertiva e você construir uma boa reputação, que tem a ver com comunicação. Uma boa reputação tem a ver muito com comunicação. Né? Pondere as informações, não fique repassando coisas que você não tem certeza, que não tem fundamento. Então, cuidado para que aquilo que você fala tenha congruência com aquilo que você faz. A tua reputação tem muito a ver com a tua comunicação. E faça perguntas. Faça perguntas. Não entendeu? Pergunta. Não entendeu? Procura saber. Procura saber. É aquela pergunta para ação, não é aquela pergunta para negação. Cuidado com isso também, né? Porque tem gente que faz pergunta para dar desculpa. Mas pergunta e o próximo passo vai para a ação. Você vai ter uma ação muito mais assertiva, você vai ter os resultados melhores, você vai ser mais eficaz e as pessoas vão te respeitar mais. Você está aumentando o teu tamanho. E aqui eu vou te entregar uma ferramenta, tá? Uma ferramenta, essa ferramenta vale 10 milhões de dólares, se você souber aplicar. Que eu vou explicar para vocês aqui, tá? Ela chama Fórmula da Comunicação Global. São 3 passos para eu e você transferirmos conhecimento, vender ideias. Você quer vender ideias? Quer influenciar pessoas? Quer vender mais? Eu estou te dando aqui essa ferramenta, que ela tem 3 passos. Primeiro, evidência. Toda boa transferência de informação, ela precisa passar primeiro por uma boa evidência. Por exemplo, toda vez que eu vou falar de Napoleão Hill, o que eu falo? Eu falo da pesquisa de Napoleão Hill, eu falo dos livros que ele tem, dos resultados que ele já teve,
das pessoas que participaram dos treinamentos, tudo isso é uma base de evidência. Tudo aquilo que a gente acredita tem uma base de evidência. Então, se você... Cuidado com os achismos. Os achismos. Eu ouvi dizer... É muito comum. Dizem por aí. As pessoas estão dizendo. Eu ouvi dizer. Me falaram. E aí você fala assim, mas quem te falou? Qual é a veracidade disso? Então, se quer vender ideia, tenha uma boa evidência. Busque fazer... Cuidado com evidências de Google, tá? Porque esse Google que nós conhecemos aí, ele representa 4%, 5% da internet. Tem pesquisas muito mais profundas, informações muito mais verídicas do que essa que nós fazemos aí no Google. Então, cuidado com essas informações, porque o Google é alimentado pelas pessoas. Então, cuidado com a fonte das coisas que você evidencia. Segundo passo, peça para que as pessoas, com base na sua evidência, tomem uma ação. Então, eu vou até te dar a frase, toda vez que você terminar de contar uma história, por exemplo, você vai perguntar para alguém, por que que eu tenho que comprar o seu produto? Falou, olha, que bom que você tocou nesse assunto, me dá a oportunidade de falar um pouco mais sobre pessoas que já fizeram treinamento, tiveram esse resultado. Então, com base nessa minha experiência, com base nessa minha evidência, aí você faz um pedido de ação. Só que a ação, ela precisa ser no positivo. Eu e você temos que entender o efeito do não na mente das pessoas. O não, ele gera uma ação contrária, porque as pessoas não conseguem ter a percepção do não fazer, de não fazer, porque ela só sabe o que fazer, o não fazer ela não tem isso. Então, quando você diz assim para a pessoa, não chegue tarde, aí você não consegue nunca que ela chegue no horário. Então, peça aquilo que você quer, não aquilo que você não quer. Então, ao invés de você pedir não chegue tarde, você diz o quê? Com base nessa minha evidência, chegue no horário. Chegue no horário combinado. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Não pense em limão. Todo mundo pensou em limão, né? Não pense em Fusca verde. Então, eu preciso entender que a nossa mente não tem a experiência de não fazer. Então, sabendo disso, encurta o caminho, torne-se mais eficaz e peça apenas uma ação, e essa ação precisa ser no positivo. Agora, todo mundo só tem movimentos em prol de uma compensação. As pessoas todo mundo. Esse negócio, eu não faço nada para ter algo em troca. Mentira. Porque todos nós fazemos algo em prol de uma compensação. Nem que essa compensação for ter a satisfação de ter ajudado alguém. Ou de você doar dinheiro na igreja, ou de você ajudar uma pessoa, de você elogiar uma pessoa. Quando você elogia uma amiga, é porque você quer uma compensação, você quer uma amizade mais próxima. Então, o ser humano ele só se movimenta de maneira intencional em troca de uma compensação. Por que você compra um carro novo? É para conforto. Para status, para segurança. Por que você compra um sofá novo? Para status, para beleza, para conforto, né? Para a gente se sentir melhor. Então, nós como líderes e nós como comunicadores temos que ter a percepção de que eu preciso entregar para outra pessoa o que ela vai ganhar fazendo aquilo que eu estou pedindo. Pessoal, isso vale muito mais do que técnicas que se trabalham por aí. Você precisa entender o alimento que ela quer para fazer aquilo que você precisa. Então, sempre entregue para uma outra pessoa um benefício.
Não é ação, não é tornar-se comum? Comunicação não é tornar uma ação comum? Então, você precisa tornar essa ação comum entendendo que a outra pessoa vai ganhar. E ela vai ter a intenção de fazer esse movimento e vai ter muito mais prazer em cooperar com você. E aí você vai ser uma pessoa que, além de vender mais, melhor, vai conseguir a cooperação das pessoas e fazer com que as pessoas produzam muito mais. Agora, a compensação também precisa ser no positivo, tá? Você não pode dizer assim, você não vai ter mais prejuízo. Não. Qual que é o positivo de não ter mais prejuízo? Olha, com base nessa história que eu contei, vamos fazer negócio. Adquira o meu produto, que eu tenho certeza que você terá mais lucro. Então, ao invés de falar no negativo, a tua fala precisa ser sempre no positivo, porque você vai ativar gatilhos. Isso é uma estrutura que a programação neurolinguística fala muito na sua estrutura. Quem já fez comunicação sabe do que eu estou falando. Então, entregue uma evidência, peça uma ação e dê uma compensação. E outra dica de ouro: no processo de influenciar pessoas, elimine a palavra acho, porque o acho traz insegurança. Então, toda vez que você for convencer alguém, troque o acho por palavras como eu acredito, eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu tenho bons resultados. Palavras eu penso, eu acredito, eu tenho certeza, eu tenho convicção. Isso vai fortalecer muito mais a sua comunicação e vai fazer com que as pessoas acreditem muito mais em você. Eu estou indo para o nosso encerramento, e aí eu quero ver, Felipe, se você quer abrir aí 10 minutos, 5 minutos para alguém que quer fazer alguma pergunta em relação a tudo que nós vimos nesses 3 dias, e eu deixei esse espaço exatamente para isso, para a gente fazer esse bate-papo. Se tiver pergunta, levante a mão, senão eu vou para o encerramento. Estou à disposição de todos aí. O que nós vimos aqui, a comunicação é muito mais ampla, mas eu quis trazer alguns segredos importantes para uma comunicação mais assertiva e que gera uma grande reputação para todos nós. Você no comando. Belezura. Rogério, você só consegue interromper o compartilhamento? Aí fica todo mundo na mesma sala e eu vejo se alguém quer perguntar alguma coisa. Sim, lógico. Aí, belezura. Turma, alguém tem pergunta por aí? Pode escrever no chat também, ou pode abrir o áudio e falar, tá bom? A mente não entende, não. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Um prazer estar aí com vocês. Dou-lhe uma. Ninguém pergunta. Então vamos para os encerramentos, então. Olha lá o Hã? Toninho aqui, ó. Tem a pergunta? Olha lá. Atitude... Tony, esse daí é top, hein? Esse é um dos meus livros que eu gosto muito. Já li várias vezes. Senhores, Então. aqui, a nossa escola tem, então, 98% de satisfação, 97% das participantes recomendam e 89% das pessoas utilizam as suas ferramentas até hoje. Então, é uma escola de grande resultado. Deixa eu interromper aqui. Eu quero dizer que eu estou à disposição de todos vocês para qualquer coisa. Nós aqui da Mastermind temos turmas agora nos próximos... não deu não, viu? Agora deu ruim. Temos turmas nos próximos meses aí, na região. Em Poços, agora, nós vamos ter turmas daqui. Eu penso que aqui dá para fazer aqui, né, Felipe? Aqui assim, ó. Deixa eu ver aqui.
É isso daqui, eu vou te falar uma coisa para você, viu? Vou te falar uma coisa para você. Então, aqui nós temos... Quem quiser conectar nas minhas redes sociais, estou aí à disposição de vocês. Será sempre um prazer receber informações aí, dúvidas, eu estou à disposição. Nós temos aí agendas para Mastermind Lean em Poços de Caldas no mês 7. Nós estamos fechando uma turma. No mês 7 teremos outra. Temos o Enneagrama em Andradas agora esse final de semana. Ainda dá tempo. Quem quiser conhecer sobre o Enneagrama, os padrões de comportamento, e quem vai fazer esse treinamento é o Jamil Albuquerque, nosso mentor, nosso presidente. E Andradas, dia 25/5/2023, o Mastermind Lean, que é o nosso treinamento de liderança. Foi um prazer falar com vocês e lembre-se que o sucesso, o fracasso, a vitória e a derrota estão em nossas mentes. Somos os resultados das nossas escolhas. Obrigado, Felipe, pela oportunidade. Estou sempre, sempre à disposição de vocês. Rogério, o queridinho da vez e de sempre agora, tá? Obrigado, viu? Por contribuir com o pessoal, passar todos esses ensinamentos aí também. Agradecer a todos que estão aqui conectados, todos que vão assistir a gravação também, todos que ficaram aqui com a gente, tá bom? Que pegaram um tempinho na semana para adquirir um pouco mais de conhecimento. E agora, bora para a ação. Fechou? Bora, Rogério, obrigado, meu irmão. obrigado, rapaz. Forte, Beijão mesmo. fraterno abraço para todos vocês. Valeu, turma. Boa semana Tchau, para tchau. todo mundo. Vamos que vamos. E ó, a placa já tá no jeito. São poucos que tem, hein? Valeu. Você me dá logo a minha, hein? Fechou. Valeu, Um turma. abraço. Fique com Deus.